Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Vamos começar esse vídeo aqui com essa informação. FII de logística eleva em 40% projeção para futuros dividendos. Em contrapartida, ontem, a taxa Selic permaneceu. Taxa Selic, comunicado do Copom, vem mais ameno, mas o governo esperava a sinalização de queda. O Comitê Político Monetário Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75%. Essa já foi a quarta reunião no ano e desde agosto do ano passado a taxa Selic se mantém a mesma. E por que eu falei em contrapartida? Porque aqui a gente tem um FII de logística, como eu já venho falando aqui há bastante tempo. Esses fundos imobiliários do segmento de logística, que tem galpões logísticos, também os FIIs de tijolos em geral, eles se beneficiam quando a inflação está mais baixa. E nesse momento não é tão vantajoso para esses fundos imobiliários. No entanto, o que vale ressaltar é o seguinte. Em maio, o fundo imobiliário, só para dizer qual que é o fundo imobiliário, é o BRCO11, o Bradesco Logística. Ele informou no dia 11 de maio, soltou esse fato relevante, falando a respeito da venda de um imóvel que ele fez. E esse valor será recebido da seguinte forma: foi 55 milhões pagos na data da venda e depois 270 milhões para serem pagos em 48 parcelas, e essas parcelas sendo corrigidas pelo CDI. Perceba que cada parcela dessa ficou num valor de R$ 5.625.000. E como eu já falei, cada parcela dessa sendo corrigida pelo CDI. Com isso, com essa venda, esse fundo imobiliário decidiu fazer o seguinte: vou pegar parte desse valor e agora vou conseguir aumentar um pouquinho os dividendos por cada cota, O fundo já pagava uma quantidade X lá de dividendos, e isso provindo de aluguéis, valor de caixa também que pode abater para a distribuição de dividendos. Mas com essa venda, a gente vai ver aqui agora que o fundo imobiliário ele já tinha aumentado um pouco o seu valor na distribuição dos dividendos. Como a gente pode ver aqui, esse fundo imobiliário ele vinha ali numa janela de meses pagando 62 centavos. Se você perceber, desde março até agora, no dia 5/6, esse fundo veio pagando 62 centavos, mas também no dia 15/6, esse fundo pagou mais 78 centavos. Se você fizer essa conta aí, dá cerca de R$1,40, R$1,40 por cota, o cotista recebeu só no mês de maio, E isso é claro, pessoal, só para não dizer que o fundo vai ficar pagando toda vez, todo mês R$1,40. Isso se dá muito pela venda desse imóvel que o fundo imobiliário fez. Mas com a nova notícia que saiu antes de ontem, que é o seguinte, mais um comunicado ao mercado: em decorrência do desempenho operacional do fundo e dos eventos divulgados através dos fatos relevantes 11 de maio de 2023, que a gente acabou de ver, falando a respeito da venda de um imóvel. Então, a gestora comunica a expectativa, isso não é certeza, apenas expectativa, de estabelecer um novo patamar de distribuição de rendimentos mensal de 87 centavos por cota, a ser observada a partir da apuração dos rendimentos referentes ao mês de junho de 2023. Então, agora em julho, o fundo vai distribuir os dividendos acerca de junho. Se você tem esse fundo imobiliário na carteira, ou não precisa ter, a gente pode até informar aqui quando isso ocorrer, a gente vai esperar esse valor de 87 centavos na distribuição dos dividendos e esperar que isso se permaneça por mais tempo, que a gestão faça uma boa administração do dinheiro, consiga gerir bem esse valor, esse lucro que tiveram com essas vendas. Em contrapartida, por ser um fundo imobiliário logístico, não se sabe até quando vai se permanecer esse novo patamar de dividendos, justamente porque é um dinheiro finito, foi da venda dos imóveis, isso não é um dinheiro recorrente, Então não dá para a gente saber até quando, mas
Fazendo uma conta rápida, se a gente pegasse esses 87 centavos por cota e multiplicasse por 12, isso daria cerca de R$10,44. Eu já tinha feito aqui, posso até que tá errado, tinha esquecido, tá? Mas quando a gente vê o valor da cota desse fundo imobiliário, que está R$ 118, mesmo se o fundo imobiliário estivesse pagando esses 0,87, os 87 centavos, mesmo assim não chegaria nem a 10%. Veja, não chegaria nem a 10% de dividend yield, o que no meu ponto de vista não é tão interessante, porque nesse patamar dos 7% de dividendo, a gente tem um outro fundo imobiliário muito bom, que eu particularmente prefiro, que é o KNRI11. Já estou aberto aqui com ele. Tá uma cota, tá um valor não tão interessante, não que esteja caro, mas é porque às vezes quando você vai fazer um aporte, comprar um ativo acima dos R$100 já não é tão interessante, porque às vezes você quer diversificar entre outros ativos, né? Mas está com dividendo de 7,03%. Em contrapartida, é um fundo imobiliário com quase 4 bilhões de patrimônio, quase 2 vezes também maior do que é o patrimônio do BRCO11, que está em torno de 1,7 bilhões, tá? Quando a gente vai para a questão de valores a receber, o BRCR11 vai receber, né, levando em consideração também esse mês 5, mês de maio, 288 milhões. Quando a gente vai para o KNR11, tá? Esse valor fica na casa dos 249 milhões, um pouco abaixo, mas o que faz a diferença mesmo é o que tem em caixa. O KNR11 tem em caixa 69, quase 70 milhões, enquanto o BRCO11 tem 74 milhões, tá? E isso tudo se dá, como eu já falei, por conta deste imóvel que foi vendido recentemente, tá? O KNR11 não tem vendido nenhum imóvel recentemente, então essa comparação do tanto que se tem em caixa, ela não é tão justa. Mas uma outra coisa que me faz querer ficar com o KNR11 é o tanto de imóveis que um tem, o outro não tem, as formas de contrato e as datas de vencimento. Veja, o BRCO11 ele tem 4, 8, 11 imóveis. Já o KNR11 tem 4, 8, 12, 16, 19 imóveis. Quando a gente vai para o indexador dos contratos, uma parte dos contratos desses aluguéis, né, de todas essas transações imobiliárias que o KNR11 faz, uma parte é no IPCA e outra parte é no IGPM. Já o BRCO11 é uma porcentagem muito alta, quase 95%, tudo no IPCA. No meu ponto de vista, isso não é tão interessante, porque até nisso é uma questão de diversificação. E o KNR11 está mais diverso nessa questão de indexador de contratos. Quando a gente vai para a questão dos prazos, né? Os contratos, os vencimentos dos contratos do BRC11, para mim, tá interessante. Está acima dos 80%, com mais de 36 meses. O KNR11 está com mais de 35% acima dos 36 meses. Mas quando a gente pega a quantidade de imóveis, né, que o KNR11 tem e o BRCO11 tem, para mim se torna mais interessante ter essa quantidade de 75% acima dos 36 meses do que os 88% com contratos acima de 36 meses para uma quantidade menor de imóveis que o BRCO11 tem. Quando se vai para galpões, é indiscutível que o KNR11 está à frente de qualquer outro fundo imobiliário, no sentido de ter galpões, né, para alugar, de fazer dinheiro com os galpões. Para mim, o KNR11 é muito bom. Então, diante de tudo isso, né, levando em consideração a taxa Selic também, a reunião do Copom, entre BRCO11 e KNR11, são dois fundos que não vão melhorar agora com essa taxa Selic, mas para mim isso é uma oportunidade para estar comprando mais fundos imobiliários deste segmento que são
Os dois fundos fazem quase o mesmo papel, mas a gente escolher bons fundos imobiliários. Não estou dizendo que o BRC11 seja um fundo imobiliário ruim, mas no meu ponto de vista o KNR11 tem mais aspectos, sabe? Tem mais robustez para nos gerar dinheiro no futuro. Mas, relembrando, vale a gente ficar atento nesses fundos imobiliários que eles não vão nos dar esses rendimentos agora de imediato, justamente por conta da taxa Selic. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam aqui no canal. Deixa o joinha se gostaram do vídeo. Falta, já a gente bate aí os 1000 inscritos. Falta só uns 700 e pouco, mas já a gente chega. Então, se inscreve, deixa o joinha e comenta aqui. E até uma próxima. Falou, tamo junto.